Chevrolet Cruze 1.8 2003 ainda vale a pena? Vem comigo! Salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo aqui na GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu venho fazer com vocês uma avaliação de rodagem com o Chevrolet Cruze 1.8 automático 2013. Vamos avaliar diversos aspectos como consumo, desempenho, estabilidade, freio, enfim, ver realmente como o carro se comporta dirigindo. Informações importantes que você precisa saber antes de comprar o seu carro. Vem comigo que vai ser bem interessante, vamos lá! Bom pessoal, a gente vai dar uma volta aqui com o Cruze então para ver como ele se comporta. Esse carro aqui ele tem uns recursos interessantes como controle de estabilidade e tração, algo que para a época era muito raro de a gente ver. O carro tem direção elétrica e é uma direção bem leve que acaba dando bastante prazer ao dirigir. Isso acaba melhorando bastante a dirigibilidade do carro, algo que é muito elogiado aqui no Cruze. É um carro que ele pesa 1.424 kg, ou seja, é um carro relativamente pesado, por isso também o consumo de combustível acaba sendo um pouco maior. A velocidade máxima dele aqui é de 197 km por hora no câmbio automático e nas versões com câmbio manual você tem uma máxima de 204 km por hora. Esse carro faz de 0 a 100 então em 14,5 segundos com câmbio automático, já com câmbio manual a gente consegue 10,7 segundos. Consumo dele na cidade 6,6 no etanol, chegando a 8,6 na gasolina. Já na rodovia 9,1 no etanol e 11,8 na gasolina. Então realmente o consumo dele não é um dos melhores. Também estamos falando de um sedã médio, que é um carro pesado. Esse carro é interessante que apesar de ele ter um controle de estabilidade e tração, ele é muito mais utilizado na chuva, realmente a gente percebe o quanto ele é eficiente. Já no dia a dia não é tão necessário porque esse carro tem um equilíbrio de suspensão que é tanto focado para a estabilidade quanto para o conforto. Um equilíbrio muito bom e a estabilidade dele é muito boa, você faz curvas em alta velocidade, até curvas fechadas com maior tranquilidade. E raramente, inclusive, o controle de tração, controle de estabilidade, na verdade, ele é acionado. Isso mostra realmente como a parte da suspensão, como a dinâmica desse carro aqui é muito boa, foi muito bem projetada. Estamos passando por uma roda de paralelepípedo aqui, o carro acaba absorvendo relativamente bem então, e é confortável também. Vale salientar que ele tem além de ter uma ótima estabilidade, ele tem um ótimo equilíbrio entre estabilidade e conforto também, que acaba sendo bem interessante, porque muitas vezes o carro tem uma ótima estabilidade, mas acaba comprometendo o conforto. Não é o que acontece com esse carro aqui. Os bancos dele também são muito bons, além de eles serem relativamente largos, eles também conseguem te segurar bem, porque eles têm abas grandes e também eles são compridos, então consegue segurar o seu corpo de uma forma muito tranquila, o que acaba ajudando aí com que você não canse mesmo que sejam longas viagens. Esse carro tem uma frenagem muito boa também, afinal estamos falando de um carro que ele tem freio a disco nas 4 rodas, né? Então isso acaba ajudando bastante nesse quesito. Apesar da frenagem ela ser muito boa, esse carro tem um problema que é o ruído na frenagem, então é muito comum você ouvir um ruído aqui na roda dianteira. Mesmo que você troque disco, pastilhas, é um problema crônico aí do veículo. Esse carro aqui utiliza o motor 1.8, então quando a gente pisa um pouco aqui, ele tem até que uma boa resposta, ele é bom na resposta dele. A parte ruim são nas retomadas que acaba não sendo tão boas assim. A retomada, a gente está tentando uma acelerada agora, realmente acaba sendo um pouco mais demorada, um pouco mais lenta. O carro também, se você pisa ao fundo no motor aqui no acelerador, na verdade, ele sobe muito o giro, acaba ficando bem ruidoso. O barulho do motor invade bastante a cabine,
bem como também o barulho do rolar. Então o isolamento acústico desse carro aqui não é um dos melhores. Mas o desempenho dele está bem coerente aqui até para o segmento, se a gente comparar aí principalmente com os outros concorrentes que nós temos aí dele direto. Uma pena esse carro aqui não ter as aletas atrás do volante, isso ajudaria bastante, principalmente quando a gente está em rodovia. Para as retomadas acabaria ajudando bastante. Interessante que eles fizeram uma sexta marcha desse carro bem longa. A relação dela é de 0,74 para 1. Então a presença da sexta marcha, que é overdrive, acaba ajudando bastante ao carro ser um pouco mais econômico também. A direção desse carro aqui, ela, como a gente comentou também, ela é direta, ela é obediente, então isso acaba ajudando bastante, principalmente no prazer em dirigir e na dirigibilidade. E é legal que mesmo que faça uma curva mais rápida, mesmo que você exagere um pouco aí nas curvas, ele não te passa uma sensação de insegurança, de rolar absurdamente a carroceria nem nada. Ele conseguiu ter uma boa estabilidade, uma excelente dinâmica veicular que esse carro tem. E é interessante para o controle eletrônico aí realmente entrar em ação, só se você fizer uma curva muito forte. Tanto que ele não tende, né, a maioria dos testes que a gente faz, ele não tende ao substerço. Antes mesmo de tender ao substerço, o controle de tração vai lá e consegue, controle de tração e estabilidade já entram para evitar com que o carro saia da trajetória. Para a gente falar de substerço, a verdade é o carro sair de frente. Então antes que isso ocorra, o próprio controle de estabilidade já aciona impedindo isso daí, freando na verdade as rodas necessárias separadamente para que isso não ocorra. O carro tem um bom escalonamento das marchas, então você não sente buracos a maior parte aí do percurso. Se você for ver de primeira a quarta marcha, na verdade elas são fechadas e os degraus são curtos entre elas. Já a quinta marcha é uma marcha que é 1 para 1, ou seja, uma relação direta, e a sexta marcha é o overdrive, ou seja, realmente para economia de combustível. E no começo você pisa um pouco mais, como estamos pisando agora, o carro consegue te dar um retorno aí, um certo vigor, sem realmente o carro berrar muito. Mas se você precisa exigir mais, sim, aí realmente o carro vai se tornar ruidoso, vai acabar aumentando bastante o ruído do veículo e acaba realmente invadindo bastante aí o habitáculo. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos lá para as nossas conclusões finais. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Deixa aqui nos comentários se é um carro bacana, vale a pena, não? E também não esqueça de ver a avaliação completa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ver onde eu comento mais especificamente do veículo como um todo. Queria agradecer imensamente a FR Motors por ter emprestado tanto o carro quanto o espaço para filmar. Se você é aqui da Zona Leste quer comprar um carro com 3 meses de garantia e também procedência, esse lugar é aqui, Avenida Itaquera, número 203. Então, pessoal, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais também, GT Car School, Facebook, Instagram, Kawaii e TikTok. Sempre com dicas bem práticas e objetivas para o seu dia a dia. Então, pessoal, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!